Tô começando a gravação, então. A Tina vai apresentar a belezura de hoje. Bom dia a todos e todas, boa tarde para o pessoal de Portugal. A belezura de hoje é esse livro, Picolé e Sorvete para Todos, da Regina Pundek e dos professores da Escola Maré, a Karina, a Kátia, a Janissa e o Rodrigo. É uma preciosidade esse livro, recomendo para todos, então fica aí de belezura. Vale a pena ler para quem quer entender um pouquinho de comunidade de aprendizagem. É isso. Agradecida, Tina, partilha da belezura, que maravilha. Bom, então vamos começar nossa construção. Olha, a Ruth também, acho que tem alguma partilha também. Eu já tinha há muito tempo, lembras-te, Zizi? Só que eu agora já não sei onde é que está a canção para eu partilhar. Mas agora veio-me à cabeça, a propósito, esse título é muito giro, muito engraçado. E então, a propósito do picolé, o picolé há pouco tempo gerou assim uma confusão na sala de aula, porque o meu menino brasileiro falava em picolé para trás, picolé para a frente, e ninguém sabia o que era o picolé. E ele depois estivemos a descortinar e a explicar o que era um picolé, foi muito giro. Era só para acrescentar isso. O título é muito giro. Porque eu acho o nome picolé muito engraçado. Agradecida, Ruth. Luiz, você está com a mãozinha levantada? Olá! Ruth, como é que chama picolé em português de Portugal? Deve ser gelado, eu acho não é? que nem existe, não é, Luís? Nós usamos sorvete e gelado. Vocês não usam gelado, pois não? Sorvete, é sorvete. Pois, porque o picolé é de gelo, acho eu. Nós dizemos sorvete ou gelado. Nunca usamos picolé. É porque sorvete é aquele que vem no pote e você come de colher. O picolé vem no palito. É gelado. Nós dizemos que é um gelado. Ah, ok. Zizi. Desculpa, pode falar. Zizi, eu tenho aqui uma belezura para mostrar, mas sobretudo aqui ao amigo Zé. Zé, eu estou em Montemor, na terra que tu tanto gostas, e eu também, porque é a terra da minha mãe. E eu estou aqui num sítio onde eles me ofereceram isto, Zé. Se calhar esta vamos ter que beber os dois. Esta tem o meu nome e tudo. Estás a ver? Olha ali. Guarde para nós, está bem? Leve para o Brasil, se calhar. Não te ouvimos, Zé, não te ouvimos. Zé, a gente não está te ouvindo. O microfone da Bruna está com problema. Eu acho que desde o começo ele estava com problema, nós não conseguimos ouvir. Talvez tenha que sair e retornar. Bom, enquanto estamos aguardando um pouquinho, Luiz, para ver se ele consegue falar, a Ruth tem uma pergunta aqui no chat para você. Para mim? Vou Sim. ver. Vou ver, Ruth. Quando foi desativado? A ver se tenho sorte e se o encontro ainda não passou, não é? É segunda-feira, 27. Olha, na hora certa, vês? Não punha aqui a pergunta, ok. Segunda-feira. 18 horas? 18 às horas 18, de Lisboa. ok. Lisboa, Obrigada, tá, obrigada. Sim. Estão ouvindo agora? Vai lá, Zé. Bom dia, boa tarde. Estava a dizer ao Luís, daqui por um mês, exatamente, dia 25 de dezembro, o Luís e companhia vão chegar, eu tenho à espera uma garrafinha também, ou melhor, que vai agradar. Bom, meus amigos, eu hoje estou, se eu já sou insuportável, hoje estou muito insuportável. Não sei qual é a agenda, mas devem saber, vamos. Eu tenho uma intencionalidade, mas estou há 55 anos nisto e já resisto muito mal a certas coisas.
Não vos vou contar as coisas, mas posso dizer-vos que foi, por exemplo, mais o fim de um projeto. Soube hoje de manhã. Foi uma live com amigos nossos a falar de coisas que eu escutei há 50 anos, que não resolve absolutamente nada, não ajuda nada, e falam de humanização. É perverso. Eu já não consigo suportar isto. Peço-vos desculpa do meu mau humor, mas dizei aquilo que pretendeis fazer hoje. Eu estou aqui na comunidade de aprendizagem da Lagoa das Amendoeiras, entre gente que também está a passar por dificuldades e que vai sabendo ultrapassá-las. É isso. Eu gostaria de ter um tempo para vos propor umas coisas, mas primeiro aquilo que vós já combinaste fazer. Cafézinho. A gente está ouvindo muito pouco, Zé. Melhor chegar o microfone mais perto da sua fala. Sim, ficou um pouquinho difícil de entender. Mas se eu entendi, foi repassado para começarmos? Eu acho que eu entendi. Agradecida, fiquei na dúvida. Bom, então vamos começar as nossas construções. Já tivemos uma partilha da belezura aqui, que a Tina trouxe para nós também, a Ruth também, né? Com relação à construção, falando da Regina Pundek, né? O livro maravilhoso que ela também escreveu, está no comecinho, para quem quiser estar acompanhando. Bom, então, eu vou solicitar se poderíamos ter um guardião do tempo para organizar o nosso tempo de hoje. O Luiz, nosso grande guardião do tempo. Tá certo, Luiz, agradecida. Teremos um guardião das mãozinhas para organizarmos hoje nossas perguntas, questões. Alguém poderia assumir? Caio, você estaria assumindo, então? Com toda certeza. Agradecida, Caio. Bom, hoje nós tínhamos ficado, né, de continuar as construções que estavam sendo apresentadas, e o Luiz colocou, né, que teria nessa semana trazer as referências, os trabalhos que ele tem construído, né, e o que ele foi também vivenciar, então ele já tinha solicitado. Então, Luiz, tudo bem passar para você? Você gostaria que marcasse algum tempo, alguma organização, até para a gente trazer perguntas, uns 20 minutos? Muito bem, eu não quero usar muito tempo, eu já pus algumas coisas no Instagram e no Telegram, só fazer uma pequena comparação entre o que eu vi e o que eu estou fazendo neste momento em Portugal. Para já gostava de dizer que é uma vivência humana e social como eu nunca pensei viver até ao momento, porque as crianças que estão no 5º ano ali da escola, aqui desta escola, estão a ter um comportamento social e humano muito acima das minhas expectativas. Talvez o Zé, que já tenha vivido outros momentos, tenha esta experiência com ele. Eu não tinha a experiência de ver crianças planear o seu dia, ir à procura das respostas, das perguntas que elas fazem. E eu nunca tinha trabalhado assim, já tinha visto, mas não tinha estado por dentro. E isto é uma experiência emocional e social que um dia talvez eu consiga descrever em palavras, mas neste momento não consigo mesmo. Eu até me emociono quando falo disto, porque vejo pequenas crianças que estavam muito desorganizadas e perdidas e sem motivação nenhuma para ir à escola, e vejo os pais destas crianças a virem ter comigo e a dizer que bom que esta escola fez algo diferente, porque o meu filho agora vai para a escola com motivação para trabalhar com os colegas e com os seus tutores. É claro que eu tenho passado dificuldades. Nós e as tutoras, é um caminho que nós nunca trilhamos, nunca percorremos este caminho. E todas as semanas há dificuldades. Eu vou-vos contar uma. Os alunos planeiam o seu dia-a-dia, não é? Com a ajuda das tutoras. E há alunos
que, por gostarem mais de uma coisa e menos de outra, trabalham quase sempre os mesmos temas. Então, tem que haver um papel muito forte da tutora na gestão do tempo e das aprendizagens, porque senão há alunos que vão sempre para a parte científica da matéria, entendem? E deixam a língua, deixam a leitura de lado. Então, aquilo que o Zé diz, que é o aluno não faz o que quer, aqui tem que estar muito vincado, porque eles têm que, ao mesmo tempo, temos que os deixar livres, não podemos também soltar muitas amarras. Isto é uma experiência difícil para todos nós, que nunca trabalhámos assim, mas também é uma experiência muito gratificante, porque conseguimos ver uma relação a ser criada, uma relação de empatia, de construção da solução na dificuldade. Isto é muito importante, que eu vejo alunos a descobrirem soluções para os seus problemas. Nós aqui em Portugal estamos muito habituados falamos muito dos problemas, falamos, e depois pouca gente encontra soluções para os resolver. E aquilo que mais me espanta é que as crianças são aquelas que mais depressa vão ao encontro dessas soluções e que mais depressa apresentam essas soluções aos outros. E os outros são os seus pares. Eu tenho crianças aqui que não têm família, têm os pais presos, têm poucas condições em casa, de habitabilidade, mas que, no entanto, vêm para a escola e já conseguem comunicar com os seus pares sobre as suas dificuldades. Ora, ninguém consegue ensinar ninguém quando uma pessoa está muito perdida no mundo, não é? E estes alunos estão muito perdidos ainda. E, portanto, eu estou a ver nascer aqui, eu imagino como será um dia esta escola com todos os alunos a fazer isto. Talvez já não seja talvez seja quando eu for velhinho, não é? Mas eu imagino isso e fico grato, sobretudo ao Zé, que me abriu também aqui os horizontes para eu poder fazer diferente. O que é que eu trouxe da Noruega de diferente? Sobretudo a maneira de estar. Eles apostam muito numa relação de grande proximidade entre adulto e criança e têm uma fortíssima ligação à natureza. Estas duas coisas, eu vi, são a base para qualquer aluno fazer quase o que quer dentro de um conjunto de regras que não são muito apertadas. Não são. Eu vi alunos deitados no chão, eu vi alunos com os pés em cima da carteira, com os gorros na cabeça, ouvindo música, mas trabalhando e aprendendo uns com os outros. Isto talvez seja difícil de desmistificar aqui em Portugal, mas o que é facto é que resulta numa... Os alunos tratam os professores pelo nome, por tu. Tratam os professores por tu. O que em Portugal, por exemplo, não sei como é que é no Brasil, em Portugal é muito difícil de entrarmos por aí, porque as pessoas sentem que há um desrespeito. Se eu trato por tu, há um desrespeito, não é? Enquanto que eu acredito que se eu tratar o professor por tu com cordialidade e com respeito, eu ganho mais do que um professor, não é? Mas é um caminho muito longo a fazer aqui ainda, muito longo. Eles não têm turmas, têm grupos de alunos que são tuturados por 4 professores, 60 alunos e 4 professores. E tem uma aula, entre aspas, tem um espaço de aprendizagem muito livre. Tem uma diferençazinha que eu falei com eles e que eles ficaram de pensar. O aluno não planifica o seu dia. Quem planifica é o tutor. Portanto, todos fazem igual naquele dia. Se eu tenho que aprender qualquer tema, por exemplo, escalas e medidas, então todo mundo está a aprender escalas e medidas àquela hora. O aluno não tem capacidade para decidir isso. No entanto, eles partem
das perguntas, não dão respostas. E isso é muito engraçado e muito bonito de se ver. E partem também dos sonhos que cada aluno tem. Ali eu vi que cada aluno pode ser autor da sua aprendizagem, mas não vão tão longe como nós vamos aqui. Só fazem há mais tempo. E como fazem há mais tempo, fazem melhor neste momento. Estão um pouco mais à frente. Mas eu creio que nós temos coisas a aprender com eles, mas eles também têm coisas a aprender connosco. Sobretudo nesta dinâmica de gerir o meu tempo, gerir a minha aprendizagem. E pronto, não vou dizer muito mais agora, porque senão nunca mais me calo. Agora vou-me calar um bocadinho. Já passei os meus 5 minutos, está bem? Troca com ele, Bruno, por gentileza. Fala. Não, Consegue? Levanta, por favor. Estão a ajudar a velho. Conseguem ouvir-me? Muito bem agora. Eu tendo para falar baixo e estava longe do microfone. Sabeis, durante 30 anos, o meu tom de voz foi este. Então, o que é que tu precisas? Eu só falava com um de cada vez. E há 40 e tal anos atrás, eu encontrei a resposta para as perguntas do amigo Luís. Quando na ponte começaram a chegar gente da Escandinávia para ver o que se passava na ponte. Depois, quando em 84, 85, a Escola da Ponte foi chamada para os encontros internacionais no período de adesão à Comunidade Económica Europeia, antes de haver a União Europeia. Havia encontros internacionais de projetos. Cada país enviava o melhor projeto do país para dialogar com os outros. Acontece que em 85 eu fui a um desses encontros, representado da Ponte, claro. O Ministério não gostava de nós, mas quando era preciso mostrar uma escola, era a Ponte. Eu já tinha conversado muito com pessoas que não estavam na Comunidade Económica Europeia. Naquela altura eram só 12 países. A Noruega não estava. Nem a Suécia, nem a Dinamarca ainda não estavam incluídos. Aliás, do Norte só estava a Inglaterra. Inglaterra, que eram 4 do Reino Unido. Não é? Então o que aconteceu foi que, quando eu fui para esse encontro, lembro muito bem que foi em Paris, estavam os 8 países da Comunidade Económica Europeia, mais os 4 que iriam ingressar. A Irlanda, a Grécia, a Espanha e Portugal. Iriam ficar 12 durante algum tempo. Em 86 fez-se o acordo, Portugal entrou na União Europeia. Quando eu saí, o que eu escutava dos noruegueses, dos dinamarqueses, dos islandeses, quando eu ia à ponte, eram coisas mirabolantes, não é? Essas que o Luís falou. Que o aluno fazia o que queria, que estudava independentemente, que estavam com escolas, prédios, não é? Muito agradáveis, que as crianças tiravam os sapatos e entravam em pantufas e andavam por lá e tal, deitavam-se no chão, tudo isso era contado. Só que eu estranhava um pouco, havia qualquer coisa que não estava muito bem. Aí, eu lembro-me que era uma semana da apresentação do projeto. O primeiro dia foi o Reino Unido, de manhã e de tarde, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra. E depois, no segundo dia, a primeira seria Portugal. Eu fui para o primeiro dia a pensar o que é que eu vou mostrar que seja importante, que seja... Eu não atribuía, reparei, nós estávamos com ainda 10 anos de projeto, muito pouco ainda, nem tanto. Eu pensava que na Inglaterra, na Itália, da Montessori,
na Alemanha, estão a perceber, do Froebel, e aquilo é que era, eles deveriam ir apresentar coisas fantásticas, e eu, coitado, Portugal, um país periférico, pobrezinho, que tinha saído há pouco da ditadura, e eu não dava grande importância àquilo que se passava na ponte, e eu pensava, o que é que eu vou apresentar amanhã, de manhã, que possa interessar? Só que eu começo a escutar o Reino Unido, os 4 do Reino Unido, primeiro foi o país de Gales, e começo a pensar ao contrário. Eu, da parte da tarde, eu só pensava, o que é que eu não devo dizer para eles acreditarem que nós estamos a fazer isto? Era o contrário, exatamente. Bom, foi uma festa no dia seguinte. Quando eu entro, e como vós sabeis, eu não apresento PowerPoint, naquela altura também não havia computadores, né? Eram projeções de retroprojetor, e todos apresentavam. Eu não, cheguei lá e o que é que eu fiz? Perguntei o que é que eles queriam saber. Lógico. Ficou tudo calado. Então eu comecei a apresentar devagarinho aquilo que nós estávamos a fazer. A reação do Reino Unido, dos 4, foi: It's impossible. What are you doing? Não acreditaram. It's only theory. Só diziam que era teoria, que eu estava a mentir, que não era possível. E o que é que eu dizia? Nós não partíamos de temas, nem fazíamos o planejamento ou a planificação, como eles fazem. Uhum. Sim. Há 40 anos, eram os alunos que faziam connosco, já. E não faziam aquilo que tu viste fazer, e é só tratar daquilo que lhes interessava. Não, e não ia descurar a língua portuguesa, ia descurar outras coisas. Não, porque nós partíamos de perguntas a partir daquilo que hoje eu chamo o currículo tridimensional, que contemplava aquilo que eles queriam fazer, mas também contemplava aquilo que as professores sabiam que eles teriam de fazer. Né? A criança não faz o que quer o que faz. Então, quando eu comecei a ir para a Islândia, foi a primeira, fantástico aquilo. Prédios de escola extraordinários, uma ventilação ótima, um aquecimento central, tudo o que vós imaginais de prédio. Mas eu via as crianças a estudar coisas e eu lhes perguntava, por que é que estás a estudar isso? E eles diziam, porque foi o professor que disse para estudar. Eu perguntava, mas por que é que tu estás a estudar? O porquê? A aprendizagem tem que ser significativa. E não era. Quando eu perguntei a um professor que me disse, eles agora podem estudar o que querem. Repara bem, já nem era o planejamento do professor, já era o planejamento do aluno. Eu dizia, mas então podem estudar o que querem, dá-me lá um exemplo. Imaginamos, podem estudar a regra de 3 simples na matemática. Eu perguntei ao professor, e porquê é que eles nesse dia vão estudar a regra de 3 simples? Ele ficou a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. Porque é que nesse dia ele tinha acordado mal disposto e tinha pensado em estudar a regra de 3 simples? Era uma coisa. Porquê? Porque estava tudo centrado na disciplina, no conteúdo. Uhum. Isso. Perfeito. E ainda hoje é assim. São os É verdade. que decidem, embora eles depois possam. Mas que dia. Desculpa. Eu não posso dizer esta palavra. Estão a perceber o drama? Vamos lá. Eu comecei a perceber uma coisa que hoje de manhã eu voltei a entender. A partir da década de 90, ou melhor, até a década de 80, 90, todo mundo falava de Montessori, Claparede, John Dewey, Patrick, até Crowley, Steiner, Freinet, o movimento da escola moderna, aquele que conhecia. Toda a gente falava da escola novismo, ou seja, o centro no professor, não é? O centro no aluno. Mas só a ponte tinha centro no aluno. Só a ponte. E Reggio Emilia, da Itália. Até que eu começo a perceber, na década de 90, que já não falavam de escolas novistas. Eu pensava, por que é que eles já não falam de Crowley, de Montessori? Por que será? Eu entendi. É que eles tinham passado quase 100 anos a falar daquilo que não faziam. O centro não era o aluno, eles continuavam dando aula em sala de aula e a falar que era preciso centrar no aluno. Então hoje de manhã, às 8 horas da manhã, eu ouvi exatamente isso. É preciso centrar no aluno. É preciso humanizar em sala de aula. Bom, para o rei que espartam. Eu avisei que eu estou mal, não consigo controlar.
Porquê? São os teoricistas. Amigos meus, amigos que eu estimo, a dizer as mesmas coisas que se dizia há 50 anos, mas de outra forma. Dizendo que é preciso humanizar. Não é, Tina? E quando acontece o Mirantão, onde é que eles estão para humanizar? Onde é que eles estão para defender Mirantão? Eu não posso com isto, sinceramente. Hoje não estou nada bem. São 55 anos, amigos. São 55. E hoje de manhã a Cecília me liga dizendo que lhe destruíram o projeto do CIEP, que ela tinha preparado. O mesmo secretário que tentou destruir o projeto Alta Independência. Onde é que estão os nossos amigos teóricos? Onde é que eles estão? Entretidos a discutir o sexo dos anjos da educação? Eu não posso com isto. Não posso, não consigo. Eu não consigo que os românticos conspiradores, entre 2004, mais ou menos, depois a partir de 2009 e até 2013, tenham feito o que fizeram, coisas extraordinárias. Feito um manifesto em 2013 e criado uma CONANI que depois caiu nas mãos dos teoricistas que dizem serem nossos amigos. E que chamam escolas inovadoras daquilo que não é. E que dizem que é preciso humanizar. E quando surge Mogi das Cruzes, onde é que estão esses amigos para humanizar e deixam a Tina sozinha? Onde é que estão? É impossível não sentir tristeza e indignação. Olha, meus amigos, saindo do registro da lamentação, mas agradecendo ao Luís ter falado, porque o Luís é um diretor de agrupamento consciente e não vou ser louva-minheiro que ele não precisa, amigo. Mas 99% dos diretores de agrupamento são uns sacanas, porque sabem muito bem que é preciso mudar, mas impedem a mudança. E depois surgem aqueles onde a Ruth está, e onde está a Joana, onde estão outros, que felizmente ainda vão resistir. Estou-vos muito grato. Convidaram-me, vamos passar para a prática e deixar a lamentação. Convidaram-me para participar nas comemorações do 25 de Abril de 74. No próximo dia 25 de Abril vai ser comemorado a Revolução dos Escravos, há 50 anos. E pediram-me para pensar num programa ligado à educação pós-25 de Abril. Eu respondi que a educação de pós-25 de Abril é a mesma do antes de 25 de Abril. Mas é enfeitada de projetinhos e do rei que os partam. E da sofisticação do discurso teórico. Ontem, o meu amigo António Nova me ligou. Eu estava em trânsito e pouco pude falar. Ele está a visitar escolas que nós estamos a trabalhar. Por exemplo, na região de Leiria, ele tem visitado as escolas com um bloquinho de anotações. Eu devo dizer que o António Nova é um daqueles que me merece respeito. Porque ele está na sua situação de teórico e continua. Eu respeito. Mas é um homem que vai ao som de escola. Que se ouve ao som de escola. Os outros não descem. Então, eu combinei com ele conversar e vou-lhe falar das comemorações. Porque ele é aquilo que nós sabemos. Os portugueses sabem quem é António Nova. Não é? Além de ser representante na Unesco, foi candidato à presidência da República, reitor da universidade e é o mais respeitado dos teóricos portugueses neste momento. Eu tenho orgulho de ser amigo dele. Desde há muitos anos, há mais de 30 anos que eu trabalho com ele. Então, eu vou propor ao António, eu vou propor a vós já, antes de propor ao António, porque eu trabalho em equipe. Às vezes até tomo decisões sozinho, porque são inadiáveis, mas eu prefiro conversar as decisões.
Eu penso propor ao António, deve ser ele e a Maria Berderode que deve coordenar tudo, no campo político, no campo da saúde, no campo do ambiente, no campo da educação em geral. E, portanto, no campo da educação será ele, em princípio. Eu vou-lhe propor que aproveitemos a semana do 25 de abril com a apresentação dos projetos que estão a decorrer em Portugal. Sem o palavreado, a lenga-lenga da teoria, mas com muita teoria lá dentro. E para isso eu preciso que vós colaboreis, ou que eu colabore convosco. Como? Se eu perguntar a qualquer um daqueles que estão neste momento a começar esses projetos, novas construções sociais, com aulas, turmas piloto, círculos de aprendizagem, etc. Se eu perguntar qual é a base teórica do vosso projeto, aí eles ganham-nos. Eles ganham. Porque eles têm toda a base teórica, toda. Só que não a põem em prática, claro. E nós temos toda a prática. Tem que ter base teórica, conhecida. Eu fiz uma experiência em Leiria. Eu não sei se está aqui alguém que esteve na formação com a Hélia, na ES de Leiria, de propor que os formandos, eu não gosto nada desta palavra, estudassem um autor. Eu mandei assim alguns. Foi delicioso. Eu cheguei emocionado com a apresentação que eles fizeram. Foi uma descoberta daquilo que está descoberto há muito tempo, mas que foi novo. Eu lembro de quando apresentaram a Irene Lisboa, da pessoa se ter emocionado muito. A Irene Lisboa. Se perguntaram 99% dos professores portugueses quem foi a Irene Lisboa, o que é que ela propunha, o que ela viveu, eu duvido que saia. Mas perguntarei quem foi Faria de Vasconcelos, Bento Jesus Caraça, António Sérgio, Manuel Sérgio, Adolfo Lima. Eu perguntarei quem foram eles. Nem o que eles fizeram, mas quem foram. Quando eu fui a Portugal a última vez, ou a penúltima neste caso, eu fui com o meu amigo Hernani, a Voz do Operário. A Voz do Operário foi praticamente o núcleo de resistência ao fascismo mais forte, que era constituído por professores. Esses professores foram desterrados para Cabo Verde, ficaram por lá, morreram exilados. Salazar não era bom de cheirar. Acabou com... E quando eu vejo na Voz do Operário, hoje, pessoas que não sabem quem foi Adolfo Lima, eu fico revoltado. Nem a memória. Bom, Adolfo Lima foi na escola novista. Hoje ninguém fala da escola nova. Falam agora das neurociências, de educação integral, de robótica, de cultura maker, do raio que os partam. Em sala de aula, centro no professor, que o meu amigo Luís viu na Noruega. Enquanto houver sala de aula, centro no professor. O que muda é a aparência. A aparência de novo. Porque a pedagogia dos projetos, como eles falam, eles não falam de metodologia de trabalho de projeto, falam de pedagogia dos projetos. Isso já vem de Kilpatrick, 1918, fim da guerra, Primeira Guerra. E apresenta como novo, uma coisa que já tem mais de 100 anos. Centrado na sala de aula e no professor. Muita perversão, meus amigos, muito pouca vergonha. Então, este velho insuportável, que hoje está mais insuportável que ele, como é costume, vos propõe que cada um de nós e muitos outros peguem num autor, português ou brasileiro, e que o estude, e que o apresente no máximo durante o mês de janeiro. Porque quando nós começarmos no dia 1 de janeiro, não vai ser ano letivo.
A Ruth vai começar no dia 1 de janeiro, vai começar no dia 3. Em 24, não vai haver ano letivo, vai haver uma nova construção social partindo da sala de aula, devagarinho, em turma piloto. No final de 2024, nós teremos protótipos de comunidade, novas construções sociais. Claro que eu não vou pedir à Ruth, neste caso, que eu estou a vê-la, que vá para, entre aspas, a escola, que é o prédio, no dia 1, até porque está fechada, é feriado. Então, também não vou pedir que vá no dia 2, porque no dia 2 também ninguém vai. Vai talvez o Luís, que é o diretor do agrupamento, e pouco mais, né? Os funcionários da limpeza, para preparar tudo, para o dia 3. Começa o segundo período. Bom, para o Rei que eu esparta que não vai haver segundo período nenhum. Vai haver o primeiro dia do resto da nossa vida, no dia 3. Na escola da Ruth e noutras escolas vai começar, ou vai começar, um projeto que já vem do tempo dos dinossauros, como eu, que é um projeto que vai passar pela prática da Escola da Ponte, pela prática da Escola Aberta de São Paulo e tudo mais, para chegar à relação e à criação de vínculo, até ao fim de 2024. E a Ruth vai poder fazer férias quando quiser. Vai ser em julho nem em agosto. É. Não vai não. Não vai não. Diz. Não vai não. Deixa-me só dizer um parênteses. Quando vão visitar a minha escola e vão ver as turmas piloto, eles perguntam-me de onde é que vem esta teoria? Que autores vocês estudaram? E eu digo, a teoria vem da prática de um senhor que pôs tudo por escrito. E eu disse, qual é o autor? Eu digo, José Pacheco. Não chega? Mas José Pacheco... Portanto, eu estudei José Pacheco. Viveu de outros autores. Claro. Quando na ponta me perguntavam, não, quando me diziam, você tem que fazer assim, eu dizia, digam lá porquê. Eles não diziam, lógico, não sabiam. Fundamental. Tenho que passar para a sala de aula. Porquê? Porque eu sou superior hierárquico. Quero lá saber. Explique-me lá porque é que eu tenho que passar, mas cientificamente. Está no artigo 48º, parágrafo 3º da Lei de Base do Sistema Educativo. Eu passei horas a tentar convencer aqueles pulhas, aqueles deputados, para pôr lá o artigo 45º. Devem prevalecer critérios de natureza científica. Ponto. E quando me diziam, tenho que voltar para a sala de aula, eu perguntava, porquê? Eles não me explicavam. Porque não sabiam. Porque não tinham ciência, porque não tinham teoria. Agora, quando eles me perguntaram, mas porquê é que você sai da sala de aula? Eu disse, eu sei, olha, Montessori, Claparede, John Dewey, papapá. E eles, e o que é que eles dizem? Eu dizia, vá ler. Olha que caralho, era só o que me faltava. É sim. E sabem o que é que isso quer dizer? É que eu era autónomo. É. Quando a gente não sabe porque é que faz o que faz, não é autónomo. Como é que se diz? Alguém que tem um título por trás. É. Quando eu fazia o meu planejamento, a minha planificação, melhor dizendo, na véspera, quando eu ia para a sala de aula, não era eu, era um clown que estava a representar um papel que eu tinha feito no dia anterior. Eu não existia, não havia comunicação, não havia relação, não havia nada. Então eu não tinha que fazer planejamento nenhum. E fundamentava. Em quê? Teoria do currículo. E os palermas do Ministério não sabem. E se não sabem, não podem mandar em mim. Eu faço aquilo que é preciso. A Ruth vai fazer o que é preciso. Senão eu lanço-me uma maldição. Há uma coisa que eu vos vou contar. Tinha que haver ser uma historinha, e desculpai, mas eu vou contar a história. Eu, perante aqueles que são teoricistas, que andam para aí nas palestras, e o rei que os partam, a vender banha de cobra, esses eu não me importo. Não tenho nada a ver com eles, que Deus lhes perdoe. Mas é difícil perdoar. Não tenho nada a ver com aqueles que nos criticam destrutivamente, com aqueles que nos dominam ou pretendem dominar. Não tenho nada a ver com eles. Eu tenho a ver com gosto. Eu tenho a ver com lealdade. Ouviram bem? Por isso é que eu digo, quando alguém é leal comigo, eu sou leal com ele. Se ele corta a corda, eu acabo com ele. Eu sou muito mais injusto até com os meus companheiros do que com os outros. Outros eu ignoro. Mas agora antes da historinha, vou dizer-vos que vou dirigir um convite a esses companheiros da teoria.
vou dirigir um convite para participarem na reação a Mirantão, para participarem na reação a Mogi das Cruzes, para participarem da reação a Petrópolis, para nos ajudar com a teoria a reagir. Depois, falar com os nossos advogados e juristas, como o António e outros, para ajudarem também nesse capítulo. É preciso agir, não é ficar quieto. Não é preciso... Há muita criança a ser prejudicada em Mirantão neste momento. Eu não posso abstrair-me disso. Mas a história da lealdade é esta. É uma história que também nunca vou escrever, nem nas cartinhas, nada disso. Faz parte de um livro que tem por título Histórias que eu nunca irei contar. E que vai ser publicado depois da minha morte, pela minha companheira. Vou deixar tudo escrito, tudo. Esta história vai constar. Não sei se isto fica gravado. Zizi, ai, valha-me Deus. Então, para a gravação neste momento. Desculpa. É melhor, é melhor. Para a gravação. Porque senão, se vocês disserem que eu vou... Já está parada a gravação, depois recomeça. Não, espera. Peço.